uma coisa que é super importante a gente fazer é diferenciar o que é a cicatrização por segunda intenção de um processo de epitelização, né? Porque o processo de epitelização é quando você não ultrapassa toda a espessura da pele, então você não chega até o subcutâneo, tá? E na cicatrização por segunda intenção é quando você expôs o subcutâneo. Mas eu vou explicar isso em detalhes para vocês entenderem como que é esse processo, tá? Como assim, na cicatrização por segunda intenção, a gente vai ultrapassar toda a espessura da pele? Como que é isso? Na verdade significa que, então, quando você faz a incisão e você vai ultrapassar todos os limites, toda a espessura da pele, significa que você vai incisar com o bisturi e você vai cair no subcutâneo. Então você atravessou toda a espessura da pele, tá? Então quando você faz esse tipo de incisão, pode acontecer de você ter que deixar essa ferida cicatrizar por segunda intenção. E qual a diferença do processo de epitelização? Na epitelização, você não vai incisar perpendicular e você não vai chegar a expor o subcutâneo. Aí você fala, mas em que situação que isso acontece? Então, quando você faz, por exemplo, uma curetagem, então você faz uma curetagem de uma ceratose seborreica, ou às vezes você faz um shaving mesmo com a tesoura de uma ceratose seborreica, de uma dermatose papulosa nigra, ou de um seringoma de acrocordons. Então, nessa situação, muitas vezes você não vai expor o subcutâneo, né? E mesmo que você exponha, às vezes aquilo fecha espontaneamente. Por exemplo, nos seringomas, quando você tira com a tesoura de Castro Viejo, aquela ferida fecha automaticamente naquele momento, né? Então aquilo não vai ficar uma ferida aberta. Ali num shaving de um chantelasma, a Juliana falou. Então, quando você faz o shaving de um chantelasma, se a ferida ficar aberta, aí sim, quando houve a exposição do subcutâneo, aí sim a cicatrização ocorre por segunda intenção, Juliana. Mas geralmente, quando fica assim aberto no chantelasma, o ideal é que a gente dê alguns pontos, que a gente feche com uma sutura, que a gente faça um fechamento por sutura primária, tá? E não por segunda intenção. Então, essa é a diferença. Quando que vai acontecer a cicatrização por segunda intenção? Quando você atravessou toda a espessura da pele e expôs o subcutâneo. E a outra situação, você faz apenas uma curetagem, né? Ou esse shaving que a gente acabou de falar, daí ocorre, na verdade, uma epitelização, um processo de epitelização, ocorre uma cobertura daquela ferida que você causou, aquela ferida operatória, né? Uma cobertura pelas células epiteliais. E essa cobertura com células epiteliais, elas partem a partir dos anexos da pele, né? Dos folículos. Então, os anexos da pele, por ali surgem os brotos germinativos epiteliais e que vão cobrir toda aquela ferida. Isso também acontece numa cicatrização, por exemplo, de uma queimadura de segundo grau, por exemplo, que acontece às vezes de sair todo o epitélio, né? No segundo grau ocorre a formação da bolha, e às vezes aquela bolha, aquele epitélio que levantou, que é a bolha, a gente muitas vezes remove ou espontaneamente ela cai, e aí ocorre uma epitelização daquele leito através dos anexos da pele. Então esse é o processo de epitelização, diferente da cicatrização que a gente vai fazer ou por sutura primária ou por segunda intenção.